Alguém se lembra de ter visto uma manchete falando de um médico que ajudou a curar uma pessoa que já estava quase morta, ou então um professor que curou um monte de alunos da ignorância, ou então um bombeiro que salvou o cachorro? Agora para e pensa qual foi a última vez que você escutou uma notícia positiva de política. Eu sou Luiz Gustavo e esse é o Odeio Política. Tá em primeira pessoa, mas eu não odeio política. Mas eu decidi falar sobre as pessoas que dizem que odeiam política. Mas eu não sei exatamente até que ponto a gente não forma essa visão por efeito manada. E uma das razões pelas quais as pessoas afirmam odiar política, uma das razões que as pessoas usam para falar que não gostam muito de política, tem a ver com os personagens, correto? Qual foi a última grande notícia que você escutou sobre política? Ela falava bem ou mal dos agentes. Eu suponho que a resposta seja mal. Eu posso deduzir que a maior parte das pessoas tenha na cabeça quem faz política não presta. Todo político é ruim. E outros clichês do tipo. Uma novela que só tem um lado, o lado mal, o lado da soberania dos vilões. Agora imagina uma história só contada por esse lado, sem o contrapeso da boa ação para a gente exatamente fazer contraste. A política é uma espécie de área muito. Pô, que sacanagem. Então, tô achando que estava desanimado, e aí decidi tomar um Red Bull, fiquei com aqueles micro-arrotos. Então, eu suponho que a política seja uma área bastante injustiçada, porque há um fenômeno de despertar interesse sobre ela a partir de acontecimentos escandalosos. Se há profissões, se há áreas, se há pessoas que atuam na sociedade e são pelo menos ali vistas de forma equilibrada entre boas ações e desvios das ações que deveriam fazer, quer dizer, também existem notícias negativas contra médicos, contra bombeiros, contra professores, mas há uma compensação em boas histórias também a respeito dessas pessoas, desses profissionais. Em relação à política, o que sobra, em geral, são escândalos. Muito do que a gente vê ou retém de informações a respeito de política caberia muito bem na página policial e não de política. Isso mostra uma deformidade na cobertura ou no olhar que a gente forma para a área. Não é possível que a política concentre apenas pessoas más, apenas pessoas 100% más, que não vão, em momento algum, vacilar e cometer um ato de bondade. Não é possível que todo mundo parta do princípio de que precisa pensar 24 horas em ser ruim, 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 ser vilão, ser vilão, ser vilão. Eu preciso fazer o mal contra as pessoas o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não é possível. Assim como não é possível que alguém viva só em função da santidade de fazer o bem para todos, sem nenhum interesse egoísta, sem nenhuma fuga do interesse coletivo, do bem para todos e etc. Aí um raciocínio. Se a gente cristaliza a ideia de que quem está na política é alguém que veio para fazer o mal, alguém que veio para fazer aquilo que não deveria fazer, o consenso me faz pensar que aquelas pessoas que teriam outro tipo de interesse dificilmente se veriam encorajadas a procurar a política para fazer algum tipo de carreira, porque parece ser uma área dominada por tudo que há de ruim. Isso faz com que, de certa forma, socialmente a gente emane mensagens para as pessoas que estão na política de que elas, de antemão, já estão erradas, já são corruptas. Se a gente parte desse pressuposto e carimba todo o meio político com essa imagem, com esse símbolo, a gente também está tirando deles a responsabilidade de atender uma expectativa nossa de que eles façam algo de bom. Vale a pena a gente pensar quem a gente está atraindo para o meio político, quer dizer, as pessoas mais malandras já vão para lá sabendo que ali é o meu lugar pelo que se fala. A gente também não está afastando, afugentando a política de boas pessoas e afugentando das pessoas que trabalham na política boas ações. Se você parte do princípio que independente do que eu fizer, vão falar que eu sou corrupto, independente do que eu fizer, vão falar que eu roubo, independente do que eu fizer, vão falar que eu tomei tal decisão por interesse próprio e não pensando no interesse social, qual a motivação para alguém que está na política sendo alvejada por essas críticas, qual a razão dessa pessoa fazer algo de bom? Se ela não vai ser reconhecida, se isso não vai gerar notícia, se, enfim, ela vai morrer na praia, nadando, tentando fazer algo. A gente está falando que
a política gera mais vilões do que outros lugares. E isso a gente sabe não é verdade. Existe um desequilíbrio em relação à maneira como nós passamos a olhar de antemão todos os políticos não prestam. Aí a moral da história é a seguinte: se a gente diz que conhece política, que entende de política, que odeia a política a partir do desvio de conduta de quem está atuando na política, a gente sempre vai olhar a sombra da política para interpretá-la por inteiro. Nenhuma história pode ser contada só pela perspectiva do vilão. Calcificar na política essa cara da vilania que a gente usa sempre é um escape muito fácil que, na verdade, causa como consequência uma redução da política a esses arquétipos de vilania que não ajudam a traduzi-la devidamente para a gente. Porque, por mais que haja coisas ruins dentro da política e dentro dos políticos, a gente não pode dizer que essa é a porta de entrada da maldade na sociedade. De todos os lugares em todos os lugares há uma batalha para poder minimizar os impactos do que é ruim e também valorizar o que é bom. Se a gente só enxergar a política pelo lado do vilão, a gente nunca vai poder esperar dela alguma coisa boa.